Maravilhoso Pai, nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, aqui estamos mais uma vez nessa noite, Senhor. Agradecidos ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado mais uma vez, Pai, de poder vir aqui nesse lugar para adorar o Senhor. E nesse dia especial, Pai, é onde nós viemos para celebrar a Santa Ceia do Senhor, aonde viemos demonstrar ao mundo mais uma vitória que o Senhor tem nos dado. E o Senhor tem nos sustentado nesse caminho e mostrar que nós estamos em perfeita comunhão contigo, Senhor. Ajuda-nos nesta noite, enquanto nós vamos meditar na Tua Palavra, enquanto, Senhor, nós vamos, Pai, ler a Tua mensagem, que o Senhor vivifique a Tua Palavra em nossos corações. E ajuda, Senhor, a cada um de nós sair daqui melhores, mais ajudado, mais abençoado, mais animado, Senhor, para continuar adiante, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Boa noite com Jesus. Deus vos abençoe. Nós estamos aqui mais uma vez, pela graça de Deus, para mais um culto, né? Hoje, numa quarta-feira, e próximo final de semana nós temos a Santa Ceia ali em Passo Fundo, e aí nós não íamos poder estar aqui no domingo, né? E dessa feita o irmão Isaac também pôde estar, né? Quarta-feira eu soube que ele estava de folga, e eu disse, vamos unir o útil ao agradável. Domingo próximo, o irmão Paulo também disse, tenho visitas. E aí não ia poder estar, e hoje também pôde estar, né? Deus sabe de todas as coisas, e nós estamos felizes de todas as formas. Deus provê para nós a maneira agradável de nós adorar a Ele, e eu estou muito feliz e agradecido a Deus por essa oportunidade. Você não está feliz? Amém. Numa quarta-feira poder estar reunido, adorando a Deus, louvando a Ele, que merece toda a honra e toda a glória. E nessa noite nós vamos meditar um pouquinho na mensagem do profeta, e nós vamos falar sobre Jó. Vocês já viram a história de Jó? Jó era um homem muito fiel a Deus, temente a Deus, e ele passou por umas horas muito difíceis, mas nas horas difíceis foi que ele mostrou que realmente ele amava a Deus. Não é na hora boa que nós vamos provar que nós estamos bem com Deus, mas na hora difícil, na hora que todas as esperanças se foram, aí é a hora que ele aparece. Mas tinha uma coisa, era a fidelidade de Jó com Deus. E Deus ajude a nós sermos fiel a Ele. E o profeta de Deus nos diz na mensagem do sinal que Deus nos dá o Espírito Santo, uma obediência completa à palavra de Deus. Ela dá o direito ao sinal. O sinal é o Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, então você é mais do que vencedor. Não tem como você perder nem uma luta. Porque quando nós temos o Espírito Santo, mesmo que seja a morte, é vitória para o eleito. Amém? Você crê assim? Então que Deus nos ajude a nós sermos fiel a Ele. E como vale a pena ser fiel? Uma irmãzinha conta-se uma história de uma irmã que toda a vida foi fiel a Deus, nas suas orações, na sua maneira de viver para Deus. E um dia ela estava passando por uma necessidade tão grande na sua vida, e ela orava todas as noites: Senhor, eu preciso que o Senhor me dê alimento para mim poder sustentar.
Eu preciso de alimento, eu preciso do Senhor. Que o Senhor me dê condições. E do lado da casa dessa irmã havia um incrédulo, muito incrédulo, eu creio em Deus. E ele disse: eu quero provar essa mulher aí e mostrar para ela como que Deus não ajuda. Que eu vou fazer algo para ela, eu vou comprar um rancho e vou levar lá na porta dela. E eu quero ver se ela vai parar de orar. E aí ela, no outro dia, chegando o homem lá, levou um rancho e ficou escutando ela. E no outro dia ela começou a agradecer a Deus pelo que Deus tinha feito por ela. E aquele incrédulo não se conformou, disse: eu vou lá, quero dizer para ela que não foi Deus que deu para ela, que foi o diabo que deu para ela. Chegando lá na porta dela, ela disse: você sabe que não foi Deus que te deu esse rancho, foi o diabo? E ela disse assim: graças a Deus, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Então, vale a pena ser fiel a Deus. Deus supre todas as nossas necessidades. Não importa a dificuldade que você esteja passando, Ele está olhando e sabe o momento certo de te ajudar. Então, que Deus nos ajude a nós sermos fiel a Ele, fiel à Sua palavra. Nós vamos ler a Escritura que se encontra no livro de Jó, no capítulo 19, versículo 25, somente essa Escritura, e nós vamos meditar na mensagem que nós recebemos, e você vai ver como vai nos ajudar nessa noite. Jó, o livro de Jó, capítulo 19, versículo 25, aonde diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. 26 ainda. E depois de consumida a minha pele, em minha carne verei a Deus. Que Deus continue abençoando a porção da sua palavra. Os irmãos podem se assentar. Eu estou com a mensagem e vocês acabaram de receber. Se você deseja ela já está ali no balcão das literaturas. E eu quero meditar um pouquinho nessa mensagem, porque isso nos ajuda. E o profeta de Deus começa aqui dizendo algo assim, falando de Jó. Ele disse: Jó, o livro mais antigo da Bíblia. O livro de Jó, esse que nós acabamos de ler, o livro mais antigo da Bíblia. Acredita ter sido escrito antes mesmo de Moisés escrever Gênesis. E ele continua dizendo: mas o livro mais antigo da Bíblia falava de redenção. O irmão Brana vai explicar para nós o que significa a redenção. Nós somos redimidos. Amém? Você crê na redenção? Ele tem nos redimido. E ele fala: ainda assim a redenção já existia, muito antes disso. A redenção é uma coisa mais antiga da Bíblia. Redenção é uma coisa mais antiga da Bíblia. Você sabia que redenção existia antes mesmo do plano de redenção? Já havia sido estabelecido antes mesmo do mundo ser formado. Antes mesmo do mundo ser formado, porque Deus é um Deus que sabe todas as coisas. Amém. Deus não é pego de surpresa. Nunca foi pego de surpresa.
Ele sabia que Satanás viria. Ele sabia tudo o que ia acontecer da queda. Então, antes mesmo do mundo ser formado, ele já tinha um plano de redenção. E ele continua dizendo: pré-ordenado, e foi o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Isso mesmo. Muito antes do mundo ser criado, Deus tinha um plano de redenção. Graças a Deus por esse plano de redenção, porque esse plano de redenção nos alcançou. E ele continua dizendo: assim que Satanás, você conhece o velho argumento. E isso, irmão, até nos dias de hoje, o homem tem seus argumentos. E o irmão Branham diz que o argumento é esse: Deus não poderia ter impedido essas coisas. Você para e pensa assim, ó. Se Deus já sabia que ia acontecer a queda, que o diabo viria perverter as coisas, Deus não poderia ter impedido? Mas o irmão Branham diz: isso é um argumento. Deus poderia ter impedido tudo isso, e isso nada ter acontecido? Mas Deus, colocando Satanás quase em igualdade com ele, Satanás tomando as coisas de Deus e as pervertendo em pensamentos malignos, e através disso começou a perverter as coisas para o mal em vez do bem. E Deus, no momento em que a primeira coisa foi feita, do seu grande baú, do tesouro de amor, ele tirou um plano de redenção. Então, redenção é um plano de amor de Deus para conosco. Os irmãos estão compreendendo isso? Como Deus ama seus filhos. Não precisava se sentar e então pensar em tudo. E assim como seria, ele era Deus, infinito. Ele sabia como seria, e ele tinha em seu coração, em seu grande coração, como ele faria isso tudo acontecer. Nós não sabemos, nós somos finitos, irmão, mas Deus é infinito. Ele sabe de todas as coisas. O profeta diz: ele conhece até os piscar de uma pulga. Como ele não vai saber os nossos? O que está para acontecer comigo daqui 5 minutos? Então, se ele conhece que então, de antemão a igreja, conheceu de antemão Cristo, conheceu de antemão o plano e colocou tudo em ordem. Nada está fora do lugar. Amém? Quem está fora do lugar é o homem, mas Deus está sempre certo. Amém. Aleluia! Mudando repentinamente. E você estando morto para si mesmo, morto em Cristo e vivo. Depois que você está morto para si mesmo, vive em Cristo, Deus está cooperando em todas as coisas para o bem daqueles que amam. Amém. Todas as coisas que acontecem conosco, comigo, com você, irmão, é para o nosso bem. Nada do que se acontece na nossa vida é para o nosso mal, mas para o nosso bem. Aleluia! Todas as coisas, boas, ruins, são para o nosso bem. E o irmão Branham continua dizendo: e como você pode ser derrotado? Como você pode ser derrotado se você tem um Deus grande? Aleluia! Você tem um Deus grande que mora em você, que vive em você, que habita no seu coração. Jamais você será um derrotado, uma derrotada. Glória a Deus. Não há como
perder. Você simplesmente não pode perder. A luta já foi ganha. Aleluia, tudo já foi conquistado. A igreja pode simplesmente perceber isso se você puder encontrar seu lugar em Cristo. Irmão, isso aqui é muito profundo nós meditarmos sobre isso, porque a mensagem do profeta deve ser meditada. O diabo não respeita nós cantarmos bem, o diabo não respeita nós pregarmos bem, mas sabe o que para Satanás? É um homem posicionado, é uma mulher posicionada na palavra de Deus. Isso freia Satanás. Então, o profeta diz: se você pudesse encontrar seu lugar em Cristo, posicionalmente, então todas as outras coisas simplesmente desapareceriam como uma sombra. Todo aquele que se aproxima de Deus, isso é verdade, deve ter suas sombras, tentações. Olha aqui, irmão Paulo. Todos que se aproximam de Deus, ouça o que o profeta de Deus diz, têm suas sombras, tentações, medos e assim por diante. Mas não se preocupe com isso. Você está vendo o que o profeta está dizendo? Não se preocupe com isso. Nós já somos livres. Nós já fomos libertos pelo sangue de Jesus Cristo. Então o profeta diz: mas não se preocupe com isso. O que é um pouquinho de sofrimento por um tempo, sabendo que a glória de Deus será revelada nos últimos dias. Eu meditei um pouquinho em Pelotas com os irmãos no Salmo 73. Davi fala algo muito importante, e Davi, ele disse: verdadeiramente bom Deus é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Glória a Deus. Você crê que Deus é bom? Amém. Ele é maravilhoso. Mas o Davi, ele era um homem como nós, um homem temente a Deus. Mas ele começou a observar as coisas, ele disse: quanto a mim, Davi disse: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, faltou pouco que escorregasse os meus passos. Olha o que Davi estava falando: por pouco eu não desviei. E sabe por quê? Ou por que Davi quase se desviou? Ele diz assim: porque eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a sua prosperidade, a prosperidade dos ímpios. Você para pensar, irmãos, vocês parem para pensar um pouquinho. Nós somos fiéis a Deus, não somos? Fizemos tudo que nós podemos para Deus, demos o nosso melhor para Deus. E Davi olhava essas coisas e via os ímpios prosperando, e ele muitas vezes estava em lutas, dificuldades. Nós vemos por nossos irmãos, muitas vezes lutam, batalham para sobreviver, enquanto os ímpios estão lá nas suas prosperidades. E Davi ficou assim pensando dessa forma, ele disse: eu quase escorreguei, eu quase desviei. Mas ele continua dizendo: todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu disse, também falarei assim, e eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isso, Davi queria compreender como que pode essas coisas estar acontecendo. Fiquei sobretudo perturbado, até que entrei no santuário. Olha aqui está a resposta para Davi. Até que eu entrei no santuário, então eu entendi
o fim deles. Nós temos uma vida sofrida, uma vida de lutas, de batalhas, mas qual é o nosso fim? Qual é o seu fim? É uma glória eterna, é uma eternidade que tem sido preparada para cada um dos eleitos de Deus. Graças a Deus. Então vale a pena, irmão. Vale a pena sofrer um pouquinho, padecer um pouquinho, ter um pouquinho de angústia, ter um pouquinho de sofrimento, de labuta, mas saber que nós estamos indo para um lugar aonde não haverá uma luta, aonde não haverá uma labuta. Aleluia. Muitas vezes cheios de dores, angústias, depressões, mas saber que está muito perto do fim. O fim dessa angústia. Ô irmão, vale a pena. Até que Deus revelou isso a Davi. Ele tem revelado isso a cada um de nós. Você é uma pessoa revelada por Deus. E isso é o que mais importa, ser revelado por Deus. E o irmão Brana continua dizendo aqui, ele diz, mas não se preocupe, o que é um pouquinho de sofrimento? Por um pouco tempo, sabendo que a glória de Deus será revelada nos últimos dias, quando Jesus vier, quando seremos feitos semelhante a Ele. Ele está simplesmente trabalhando em tudo. Você olha para você e diz, meu Deus, quanta luta, quanta dificuldade. E você poder saber que é Deus trabalhando em tudo. Deus em tudo está trabalhando. Você não está só. Você sabia que talvez se estivesse doente ou algo acontecesse com você, Deus poderia ter feito isso apenas para aproximar-se um pouquinho mais dele. E olha só o que o profeta diz, contando uma história, ele disse, você sabe, uma vez foi dito, não sei se é autêntico ou não, um missionário me contou lá na Palestina. Ele disse, enfim, ele disse que viu um pastor vindo como uma ovelha. Você não é ovelha de Jesus? Nós somos ovelhas de Cristo. Ele é o bom pastor. E ele diz, uma ovelha que ele teve que carregá-la e ela tinha uma tala na perna. E ele disse, a ovelha caiu, Senhor, e machucou sua perna? Olha o que o pastor respondeu, ele disse, não. E disse, o que aconteceu com a perna dela? E ele disse, eu quebrei. O pastor quebrou a perna? Eu quebrei. Disse, você quebrou? Disse, você deve ser um pastor cruel para fazer isso. E ele disse, não. Ele disse, veja, essa ovelha não importava comigo. Continuava se desviando. E eu sabia que ela ia ser morta. Então eu tive que quebrar a perna dela para trazer bem perto de mim. Glória a Deus. Oh, que pastor amoroso é esse? E dar-lhe um pequeno tratamento especial, alimentá-lo na minha mão. Isso faria com que ela me amasse mais. E talvez Deus, às vezes, apenas tenha que deixar algo acontecer com você. Então, nunca reclame das coisas. Sempre seja agradecido a Deus. Em todas as circunstâncias da vida, seja agradecido a Deus. Glória a Deus. Para que você possa simplesmente trazer um pouquinho mais perto dele, amá-lo um pouquinho mais. Então lhe dar um tratamento especial,
Deus quer te curar. Amém? Deus quer tratar você bem. E você dirá sim, Senhor, eu creio que Tu és. Entende? Isso, viu como Deus faz isso? Ele não é maravilhoso? Nós apenas cremos nele. Aleluia. Então talvez Deus às vezes, veja, redenção, Deus tem um caminho de redenção. E se um homem não pode, veja, redimir significa trazer de volta. Todos nós estávamos desgarrados, mas Ele foi lá e nos redimiu. E como o velho ditado diz, toda vez que eu vejo um penhorista, sabe aqueles que penhoram as coisas? Um penhorista. E o irmão Branham estava falando na igreja e ele disse, talvez pode ter que haja algum penhorista aqui. E se houver, não me refiro a você, Senhor. Esta é a maneira de ganhar a vida e eu suponho que seja legítimo. E você tem tanto direito de fazer quanto qualquer um. Mas um penhorista sempre me lembra: se o diabo nos colocou na casa de penhores, Cristo nos redimiu. Amém. Glória a Deus. Irmão, Deus foi lá e pagou um preço. Tirou da casa de penhor. E Ele disse, e Ele nos entregou e nos redimiu da casa de penhores do diabo. Ele nos colocou na casa de penhores, mas Cristo veio e pagou o preço e estamos livres. Que Deus tenha misericórdia de nós aceitar essa liberdade. O irmão Branham conta a história daquele corvo e ele fala alguma coisa. Ele disse, sabe, o problema é que as pessoas não percebem e acham que elas não precisam fazer algo para estar livre. Você já está livre. Amém? Você crê assim? Nós podemos cantar livre estou. Que nós estamos verdadeiramente livres. E ele diz, continua, a única coisa que você precisa é reconhecer isso. Você sabe, há algo que eu preciso fazer, irmão Branham. Eu terei que fazer alguma coisa para me ser livre? Ele disse, não, você não precisa fazer nada. É pela graça que você é salvo. Aleluia. Não há nada que você faça, não há nada que você possa fazer que vala alguma coisa. O plano já está feito, a redenção já está paga. A única coisa que você precisa fazer é aceitá-la. Oh, glória a Deus. O irmão Branham conta a história de um fazendeiro. E ele diz assim, que um fazendeiro havia muitos corvos lá no campo. Não abutre, mas corvos. E eles estavam indo para o sul. E os corvos estavam entrando em seu campo, pegando milho e assim por diante. E ele armou uma armadilha. O fazendeiro. O Branham está dizendo aqui na mensagem, pegou o corvo. E então ele amarrou o velho corvo pelo pé, amarrou ali e disse, vou assustar os outros. Prendeu o corvo no pé, amarrou ali, disse, eu vou assustar os outros para não vir mais comer milho. E os outros corvos voavam e diziam, vamos, Joãozinho, vamos para o sul, rápido. As tempestades do inverno estão chegando, vamos embora. E Joãozinho, o corvo, estava rastejando, mas não conseguia, ele estava amarrado, preso. Então um dia passou ali uma pessoa bondosa. Pobre velho corvo, ele estava quase morrendo de fome, mal conseguia se levantar. Ele disse, sinto pena daquele pássaro. Então ele simplesmente se aproximou, cortou a faixa e soltou o corvo. Mas sabe o que estava amarrado?
tanto tempo que ele ainda achava que estava barrado. Os corvos atravessavam gritando, dizendo: Joãozinho, corvo, venha, vamos para o sul. Depressa, os ventos norte estão soprando. E o velho corvo respondia: não posso. Mas ele estava livre. Ele pensava que estava preso, enquanto estava livre. Alguém tinha cortado a corda dele. E ele disse: não posso, ainda estou preso. Veja, ele estava livre e não sabia. Deus nos tem nos libertado, e você sabe que você está livre. Graças a Deus, aleluia. Não estamos mais presos ao pecado, estamos livres. Veja, ele estava livre e não sabia. E assim muitas pessoas estão esta noite. Aquela senhora ou a quem eles estivessem sentados aqui ontem à noite, em cadeiras de roda, ouviram as boas novas esta noite, suas cadeiras de rodas não estão aqui. Glória a Deus. Por quê? Eles viram o grito e estavam livres. Amém. E elas foram curadas. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Você pode ouvir o grito da liberdade e gritar: eu estou livre. Graças a Deus. Eu estou livre dessa doença. Eu estou livre desse problema. Graças a Deus. Você pode gritar: eu estou livre desses sonhos. Glória a Deus, maravilhoso. Você pode gritar isso e dizer: eu estou livre, eu não estou amarrado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O sangue de Jesus Cristo tem me libertado. Amém, aleluia. Oh, irmão, isso é maravilhoso. Você sentir isso no seu coração, na sua alma, receber isso com revelação de Deus, que você está livre, livre dessa doença, livre desse mal. Aleluia. Oh, glória a Deus, cantar: livre estou deste mal. Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Aquelas mulheres que estavam nas cadeiras de roda no culto do irmão Brana, ele disse: hoje elas já não estão mais aqui. Oh, glória a Deus. Elas provavelmente estão sentadas em algum lugar da plateia, mas não estão mais na cadeira de roda. Glória. Elas foram libertas, assim como você pode ser liberto esta noite. Aleluia. Elas estão livres, estavam livres o tempo todo. Jesus já nos libertou no Calvário. O Calvário deu liberdade para todos que precisam ser livres. E olha aqui o que o irmão Brana diz: quando as correntes sanguíneas jorrou do seu corpo para libertar todas as pessoas enfermas. O sangue de Jesus Cristo, ele não jorrou em vão. Ele ainda tem poder. O teu pecado te queremos limpar. Seu sangue tem poder. Sim, tem poder. Todas as manchas te pode limpar. Seu sangue tem este poder. O sangue de Jesus Cristo não foi em vão. Ele veio para libertar. Aleluia! Os pecadores que aceitaram a Cristo ontem à noite estavam presos. Hoje à noite sobre as correntes. Ontem à noite sobre as correntes do pecado. Esta noite estão desfrutando da liberdade. A liberdade do Senhor Jesus Cristo. Depois de ouvir a proclamação da emancipação. Olha aqui o irmão Brana contando outra história. Ele fala sobre isso na mensagem do Nascer do Sol. E nessa mensagem Joel também fala isso. Ele conta a história da emancipação no tempo da escravatura. A proclamação da emancipação ser assinada.
Me disseram que os escravos do sul subiram uma colina e eles seriam livres ao nascer do sol. Eles moravam, irmãos, os escravos moravam no vale. Você sabe o que é um vale? Onde o sol demora para chegar lá. Mas na proclamação, quando foi assinada, foi dito assim: olha, quando vocês viram o nascer do sol, vocês podem gritar, vocês são livres. E o irmão Brana conta a história aqui. Ele diz que aqueles homens tinham mulheres anciãs, homens anciãos, crianças pequenas, que não conseguiam subir, e tinha um monte para subir. E eles, quando aquele dia foi proclamada a sua emancipação, que eles iam deixar de ser escravos, então aqueles jovens, os mais jovens, tipo o irmão Anderson, o irmão Moisés, jovens com força, subiram aquela colina bem cedinho, correndo, porque eles queriam chegar quando eles vissem o sol lá em cima apontando. E quando eles subiram aquelas colinas lá em cima, eles viram o sol nascer. Então eles desceram, correndo de volta, gritando para aqueles anciãos, para aquelas pessoas que não tinham força para subir a montanha, dizendo: estamos livres. E o profeta diz: um dia, um verdadeiro nascer do sol aconteceu, numa manhã de ressurreição. E quando esse sol nasceu, ele trouxe liberdade. Aleluia! Ele trouxe liberdade. E o profeta continua dizendo assim, já estou terminando, ele disse, falando: você vê o que eu quero dizer? Você vê o Filho e vê a forma de revelação de Deus, ou revelou a você. A única maneira de você saber quando isso é Deus, o revelou a vocês. E esta é a base de toda a Escritura. Não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Amém. E sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Esta é a revelação. É aí onde ele edificou a sua igreja. Agora os mais antigos talvez não perceberam que seria assim. Se eles pela fé visse o tempo completo da redenção, e visse pessoas que seriam absolutamente apresentadas provas infalíveis da redenção, e se voltasse e abandonasse, esta é a parte triste. A pessoa está liberta e não quer ser livre. Que Deus nos ajude a nós aceitar a nossa liberdade, a nossa libertação. Você pode dizer para Satanás: eu estou liberto. Aceite a sua libertação. Adão, no jardim do Éden, quando ele pecou a primeira vez, Deus tinha um meio de redenção para ele, bem rápido. No momento em que ele pecou, Deus criou um meio de redenção. E antes que Adão pudesse retornar à comunhão com o Pai, Deus teve que sacrificar um cordeiro inocente, uma ovelha, talvez para ele uma veste para envolver, estender o tapete de boas-vindas, para que Adão pudesse caminhar de volta sobre o tapete da redenção, para entrar em sua presença novamente. Deus sempre teve um plano de redenção, e isso tem sido feito através do sangue, desde o princípio e a aurora dos tempos. Descobrimos na mente de Deus, antes mesmo que o mundo existisse. Agora, quando Adão e Eva, nossos primeiros pai e mãe, começaram a sair do jardim do Éden, nebulosamente o pecado pairando sobre suas testas, e as nuvens da escuridão pairando ao redor deles, depois que perceberam sua palavra e seu destino eterno, eles saíram com aquelas peles de carneiro ensanguentada ao seu redor. E eles tinham um pequeno raio de esperança, que algum dia viria o Redentor. Amém. Aleluia.
Aleluia, amém? Eles tinham um raio de esperança. Estava nublado, porque as lágrimas de arrependimento escorriam por suas faces devido aos seus pecados. E eles estavam arrependidos dos seus pecados, mas eles sabiam que em algum lugar haveria uma redenção. Amém. Porque ele disse: porém, inimizade entre a semente da serpente. Sua semente é a semente da serpente. E muitas pessoas, ao citar Salmo 23, e assim diz: sim, embora eu andasse pelo vale da sombra da morte, não diz o vale escuro, mas pelo vale da sombra. E se eu estivesse escuro, não haveria sombra. É preciso de uma quantidade de luz para criar uma sombra. Agora, assim, a morte desde o princípio nunca teve escuridão completa. Era uma sombra. Portanto, tem que haver uma certa porcentagem de luz. E quando Adão e Eva estavam saindo do jardim do Éden, as sombras da redenção estavam diante deles. Você pode estar em uma sombra, mas tem uma luz. Para ter sombra, tem que ter luz. E o irmão Brana continua aqui, ele diz: as leis mosaicas na cerimônia, no sacrifício, assim por diante, também havia um prelúdio da vinda do sacrifício perfeito, o plano perfeito de redenção de Deus. E quando eles previram essas coisas através do sacrifício sangrento de animais que estavam matando como intermediário, uma cobertura para os pecados, naquela sombra, eles previram a vinda do Senhor Jesus. E foi assim até que finalmente, a aurora do alto brotou. E aqueles que estavam nas regiões da sombra da morte viram uma grande luz. Quando o próprio Deus se manifestou aqui na terra para remover o pecado. Lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo, era somente oferecido um cordeiro. Era morto o cordeiro e só cobria o pecado, não tirava o pecado. Mas quando Jesus morreu, ele veio e trouxe a redenção. Ele tirou o pecado e até mesmo o desejo de pecado. Eles viram a redenção completa do próprio Deus, até que o sol nascesse do alto surgia. O sol tem nascido e trouxe redenção para nós. Deus nos abençoe. Deus ajude a você, meu irmão. Que isso sirva de ajuda para a sua vida. E que isso possa te animar a dizer: eu estou livre. Você quer dizer junto comigo? Eu estou livre. Livre. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Deus nos abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Celestial. Quão maravilhoso, Senhor, é meditar na Tua grandeza, Senhor, na Tua palavra, aonde o Senhor nos mostra e nos traz aquilo que nós precisamos para a nossa jornada. Saber, Pai, que o Senhor já fez um sacrifício perfeito por nós. O Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos problemas, e nós estamos livres, Pai. Pai Celestial, obrigado por essa graça que tem sido revelada a nós, não merecendo, mas o Senhor, por sua infinita graça, se derramou sobre nós, nos trazendo esse privilégio, Senhor, de sermos chamados filhos do Senhor. E aqui está, Senhor, essas irmãs e esses irmãos que lutam, Senhor, batalham, esses jovens, Senhor, colocamos eles em Tuas mãos e pedimos, Pai, que eles, com essa força que o Senhor tem dado a eles, possam gritar: estamos livres,
porque o Senhor tem nos libertado, o Senhor nos tem trazido vida, e vida com abundância, Pai. Ó Deus, abençoa nossos irmãos, nossos anciãos, Pai, estão diante do Senhor, jovens casais estão diante do Senhor. Tu és o Deus que cuida de todos os teus filhos, e nós o colocamos em tuas mãos e pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos fiel ao Senhor, fiel à tua palavra, honrar o Senhor enquanto nós vivermos, Pai, que possamos honrar a tua palavra e permanecermos com ela, Senhor, até o fim. Pai, ajuda, Senhor, nesse momento, enquanto nós vamos vir à mesa da ceia, Senhor. Pai, dizendo que nós somos vitoriosos, que o Senhor tem vencido por nós, que o Senhor tem lutado por nós, Senhor, que não foi nós que vencemos, mas o Senhor nos venceu por nós, e que possamos vir com essa certeza no nosso coração, lembrando daquele dia no Calvário, quando o Senhor, aquele nascer do sol aconteceu, e ali trouxe a redenção para as nossas vidas, Senhor. No nome de Jesus Cristo nós pedimos, Pai, continua conosco, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Ele é tudo para mim, Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Graças a Deus. Que o Senhor Jesus seja louvado e seja exaltado no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos nos colocar em pé nesse instante, e eu gostaria de pedir para o irmão Iliomar ler a escritura que se encontra aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 11 e versículo 23. O senhor pode passar aqui para nós? Em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Está aqui. Até o versículo 32. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou um cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão e beber esse cálice, o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ainda aqui em São João, o senhor continua lendo para nós? São João, capítulo 13, versículo 12 até o versículo 17. Glória a Deus. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, 12. a 12.
Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes e assentou-se outra vez à mesa e disse: Entendei-vos o que tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém, Jesus. Graças a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Nós vamos então, nesse momento, orar pelo pão e também pelo vinho. Enquanto isso, o senhor canta pelo menos uma estrofe e um coro. Glória a Jesus. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós vamos orar pelo pão e pelo vinho. Nós tivemos nesse encontro, teve várias perguntas sobre a maneira de fazer o pão da ceia e o vinho. E o pão da ceia nunca deve ser padronizado e nunca deve ser redondo, por causa, para não simbolizar, aquela hóstia. Então ele não deve ser padronizado, um tamanho só, ele deve sobrar sempre, nunca fazer a quantia exata, ele sempre sobrar, porque tem que ser quebrado. O vinho tem que ser tinto e seco, ele não pode ser um vinho que tem açúcar, um suave ou alguma coisa assim. Ele deve ser desta forma, a melhor forma que nós aprendemos, E quando a pessoa realmente vem para a ceia, não é uma doutrina a pessoa olhar para o sacerdote, mas geralmente as pessoas olham, mas o sacerdote em si tem que olhar para as pessoas intercedendo por elas. Essa é a maneira correta que nós aprendemos. E isso nos ajuda muito. Você é ajudado. Você vem aqui para encontrar força. E a ceia, ela tem tanta virtude, porque Abraão estava vindo de uma matança de reis. E ele estava cansado. Ele estava sentado, cansado da sua batalha. E ele comeu pão e bebeu vinho. E ali ele foi revigorado. O profeta diz em uma das suas mensagens que a Santa Ceia ela produz cura divina. Se você vir com esse desejo no seu coração, eu quero ser curado. Isso não é uma coisa, é você e Deus. Mas se você vir com esse desejo no seu coração, você pode ser curado. Você pode ser revigorado. Sair daqui bom. Porque você veio cumprir uma ordenança de Deus. Então, a ceia ele não pode ser algo costumeiro. É algo assim que você vem assim comendo o pão que representa o corpo. Você vem tomar do vinho representando o sangue de Jesus. Então você faz isso com a maior reverência que você pode fazer.
E isso daqui traz vitória para nós. É só vitória que traz para nós. Então nós vamos orar nesse instante e pedir que o Senhor nos santifique para esse serviço. Pai Celestial, aqui está este pão e este vinho, Senhor. Nós nos aproximamos o mais que podemos, Pai, para ser o mais puro e o mais certo, Senhor, para representar o Teu corpo e o Teu sangue. E nós oramos pedindo a santificação deste pão e deste vinho, Senhor. E que Teus filhos, ao comer desse pão e beber desse vinho, possam receber forças, força física, força espiritual, para caminhar, Senhor, nessa jornada. Porque sabemos, Pai, que logo, logo chegará o dia aonde nós vamos tomar da ceia pela última vez. Talvez aqui na terra possa ser essa última, não sabemos, mas que possamos vir com o nosso coração, ó Deus, aquebrantado ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos santifique, Senhor, porque logo, logo também estaremos tomando da ceia, das mãos do Senhor, naquela mesa de quilômetros e quilômetros. E eu quero estar lá, porque aqui eu também estou, Pai. Lá também estarei. Pai, eu creio dessa forma. E que o Senhor nos ajude nesta noite, Senhor, e abençoa para teu serviço, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. E tendo dado graça, partiu. Os irmãos podem sentar. Disse-lhe Jesus: esse é meu corpo e esse é meu sangue, o qual foi vertido por vós. Fazei isso em memória de mim. Aqui está o pão, aqui está o vinho, e você é bem-vindo à mesa, no nome de Jesus Cristo. Amém. Santo, Santo, Santo. Glória a Ti.